Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de medidas elétricas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Medir temperatura é fundamental em certas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, o RS. E a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que RS é igual a 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será D. Então, essa questão é uma questão interessante porque, vamos analisar primeiro, o que vai acontecer com a corrente elétrica que vai sair daqui. Tá? Ó, esse aqui é o meu I. Ele vai sair aqui do meu gerador, ele vai passar por aqui, certo? Quando chegar nesse ponto aqui, ele vai fazer assim, ó, ele vai se dividir nesse caminho e vai se dividir para esse caminho. A corrente elétrica que passar por aqui, eu posso chamar de corrente elétrica I1. E a corrente elétrica que passar por aqui, eu posso chamar de I2. Quando essas duas correntes elétricas chegarem aqui, elas vão se juntar novamente, sendo o meu I, certo? Bom, conheço todos os resistores e eu tenho a minha voltagem. Então, aqui é interessante a gente lembrar o seguinte. Quando eu tenho uma associação de resistores em paralelo, tá? A voltagem ela vai ser igual. Então, a voltagem nesse ramo do paralelo é igual à voltagem nesse ramo do paralelo. A corrente elétrica ela vai ser diferente se os resistores forem diferentes. E a corrente elétrica vai ser igual se os resistores forem iguais. Tá? No nosso caso aqui, a gente nota que essa associação de resistores aqui ela vai ter um valor diferente dessa associação de resistor aqui. Como eles têm a mesma voltagem, que é de 10 volts, eu posso dizer assim, ó, quem vê, ri. Então, se eu quiser calcular o valor, por exemplo, de R de I1, eu vou fazer assim, ó, 10 volts vai ser igual, ó, o ramo onde passa o I1, ele tem um resistor de 470 ohms mais um resistor de 120 ohms, vezes a corrente elétrica I1. Então, eu sei que I1 vai ser 570, 590, né? Então, vai ser 10 divididos por 590. Então, eu sei que I1 vale 1 sobre 59 amperes. Agora, olha só. Vou fazer de novo. Quem vê, ri. Vou determinar o I2. Então, vai ficar assim, ó, 10 é igual a 470 mais 100. Né? 470 mais 100 amperes, isso vai ser igual ao I2. Então, eu sei que o I2 vai ser igual a 10 divididos por 570. Então, eu sei que o I2 vai ser igual a 1 sobre 57 amperes, certo? Determinei aí as duas correntes elétricas. Agora, preste atenção. Se o resistor RS ele está em série com o resistor de 470 ohms, a corrente elétrica que passa nos dois é a mesma. E aí, veja bem, a mesma coisa vai acontecer aqui. A mesma corrente elétrica que passa no 470
é a mesma que passa no 120. Como o voltímetro ele vai medir a corrente elétrica que passa por RS e que passa pelo 120, eu posso pensar assim: qual é a corrente elétrica que passa no resistor RS? Vai ser igual a RS vezes a corrente 2, porque é a corrente elétrica que passa ali. Então, a voltagem que passa pelo resistor RS vai ser 100 vezes 1 sobre 57, certo? Que é exatamente a corrente elétrica que está passando por ele. Então, eu sei que a voltagem que passa no resistor RS é 100 divididos por 57. 100 divididos por 57, isso vai dar 1,75 volts. A mesma coisa eu vou fazer agora com a voltagem que está passando no de 120. Então, olha só, a voltagem que está passando no resistor de 120 vai ser o resistor de 120 vezes a corrente 1. Então, eu sei que a voltagem que passa no resistor de 120 vai ser 120, 1 sobre 59. Então, eu sei que o de 120 é a mesma coisa que 120 divididos por 59. Né? Deixa eu consertar isso aqui. Aí aqui vai ficar 59. 120 divididos por 59, isso vai dar aproximadamente 2,03 volts. Só que ele quer a leitura, né, do voltímetro, que vai ser exatamente a diferença entre essas voltagens. Então, eu sei que a voltagem do voltímetro vai ser 1,75 menos 2,03. Quando eu faço 1,75 menos 2,03, isso vai me dar menos 0,28 volts. Menos 0,28 volts é aproximadamente menos 0,3 volts. Por isso que a resposta está na letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.